Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Nós estamos começando mais um Cultura Jovem. Esse programa que é o programa preferido de todo mundo que assistia Pequeno Urso na infância. Posso que você assistia. Hoje, o título do nosso programa é O que os olhos não veem. E nós temos convidados mais do que especiais. Para começar, a gente tem um convidado muito especial, ele que é multi-instrumentista, ele não trabalha com microfone dourado e nem tem Gil no nome, mas também é Raul, nosso grande Raul Nascimento. Nós também temos hoje uma pessoa muito importante, muito especial, ele que tem um nome diferente e também é sensacional, mas não é o Whindersson. O nome dele rima com Olaf. E apesar dele gostar de abraço quentinho, ele não gosta tanto assim do verão. Ele, que estudou com o meu amigo Lucas no internato, o nosso grande e querido pastor Eualef. E para finalizar, de uma forma incrível, ela, que é a minha irmã, e apesar de não ser de sangue, é na fé e na broderagem, minha parceira, ela, que é diretora e é jovem, a pessoa que mais conhece pessoas dentro da Associação Paulista Sul, Mari Lopes. Agora sim, com todo mundo devidamente apresentado, a gente vai falar hoje sobre a lição 11, o autor e consumador da nossa fé. Então, se ajeita aí do jeito que você está, sentado ou deitado, no celular, TV, tablet ou videogame, e vem com a gente, porque o Cultura Jovem começa agora. Gente, que bom que vocês estão aqui nesse programa. Estou muito feliz com vocês aqui, muito contente. E eu queria começar nossa conversa aqui conversando um pouco com vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro para você, Mari. Qual é o filme que você poderia assistir assim todos os dias? Todo dia eu assistiria esse filme. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Exato. Esse filme é muito bom. Ele é extremamente sensacional. Por que você gosta tanto dele? Porque todo dia ele tem que conquistar ela de uma forma diferente e ela tem que confiar nele. Porque no final do filme, dando um spoiler pra quem não assistiu, mas passa sempre na sessão da tarde, aquelas... Tipo, ela tem um passo de confiança nele, sabe? Tipo, ela assiste o vídeo e depois ela tem que confiar de fato que tudo aquilo aconteceu mesmo ela vendo as imagens. E eu acho que isso é muito encantador. O fato de reconquista e de confiança são algo que me encanta. Que legal. Muito bonito. E vocês? Vou ter que mudar o... A gente vai ter que mudar o filme, porque ela falou uma coisa muito profunda ali. Mas o meu filme é Cruzadas. Cruzadas pra mim é um filme sensacional nesse sentido da jornada masculina, e eu gosto disso, por isso que eu gosto tanto desse filme, porque ele apresenta um rapaz, um jovem que ele cria e ele entende a jornada dele pela perspectiva das referências que ele vai tendo ao longo do filme, né? Então ele é alguém que tá sem referência, que não tem pai nem mãe, mas que é apresentado por um pai, e esse pai que o conduz para uma jornada, para uma vida de aventura, mas para uma vida em que ele tem dignidade, tem honra, tem propósito e sabe por que ele veio. E aí ele vai conquistar Jerusalém nessa época, né, e defender dos muçulmanos e tal. Ele acaba fazendo muita coisa, mas eu gosto do filme justamente porque tem guerra, tem batalha, é de história, e eu gosto pra caramba de história, e ainda mais fala sobre essa jornada que o homem trilha pela vida. Então eu acho isso super legal. Olha, eu nunca assisti esse filme, mas depois do que você falou agora, eu vou assistir. Essa semana ainda. É muito legal, cara. Vale muito a pena. Legal. E você, Raulzão? Depois dessa playlist maravilhosa, eu me lasquei aqui. Cara, é engraçado porque eu nasci em Alvorada, né? E lá tinha uma videolocadora. E todo final de semana a gente sempre alugava um filme pra assistir. E eu sempre de moleque, desde os meus 7 anos em diante, assim, até uns 15 anos, eu gostava de sempre alugar o mesmo filme, que era
Moisés, o príncipe do Egito, que ela já era de animação. Aí, tipo, a minha mãe até brigava com meu pai, porque meu pai incentivava, pode alugar. E minha mãe, de novo esse filme? Eu falava, de novo, todo dia eu assistia esse filme. Então, de moleque tem esse filme, né? Mas tem um que eu assisti há pouco tempo e me impactou bastante, esse eu acho que vou levar pro resto da minha vida, é sobre Paulo. Paulo, o discípulo, alguma coisa, tem um subtítulo lá, mas é incrível esse filme. Você que não assistiu, já assistiu? Não. Eu também não assisti, não. Eu assisti isso daí. Maravilhoso. Legal. Eu decidi de criança. Isso. Desde criança, eu assisti várias e várias vezes, sabe qual? Era um episódio do Esmilinguido. Que todas as formiguinhas queriam pintar a patinha de amarelo. Eu assisti esse episódio, sei lá, umas 425 vezes. Muito bom. Mas um filme que eu assistiria, acho que todos os dias, é um filme muito longo, é Interestelar. Eu gosto muito desse filme. É um filme enorme. Excelente, né? Tempo muito ali. Cabeçudo. Não, esse filme ele é longo, ele é um filme difícil, é um filme que você tem que prestar atenção pra entender, mas é um filme que o diretor dele falou uma coisa, é o Christopher Nolan, ele foi filmado só com uma câmera, inclusive, e isso deixa o filme mais da hora ainda. A cada vez que você assiste esse filme, ele fica melhor. E eu já assisti ele várias vezes, e a cada vez que eu assisti, eu vi um ponto que eu não tinha visto da outra vez, e eu gosto muito desse filme. Nossa, Interestelar é muito bom, muito bom. É um dos meus filmes favoritos, inclusive. Eu tenho outra pergunta aqui pra vocês, aqui entre nós. Sobre um personagem da cultura pop. Pode ser personagem de filme, de desenho, um famoso, alguma coisa do tipo. Algum personagem ali que você admira. Pode, claro. É engraçado que são coisas simples, acho que todo mundo que tá aí já viram quem é esse cara. E eu gosto muito dele pela simplicidade e a sagacidade que esse cara teve. Eu não sei falar o nome dele, é Calib, não sei. Aquele que faz assim. Ah, sei. Cara, eu gosto demais desse cara. Porque, tipo, ele é francês, eu acho. Francês, se eu não me engano é. E ele teve um filho muito grande na pandemia. Ele era garçom, se eu não me engano. Ele tava desempregado, precisando de dinheiro. Ele falou, cara, vou começar a gravar vídeo. E, tipo, o cara só faz isso. E o sucesso que ele fez. E ele tem até umas pautas legais, assim. Ele fala sobre um monte de coisa, assim. E é um cara que eu gosto bastante, admiro e passei a seguir bastante. Legal. Vocês? Cara, eu tenho alguns, mas o top 1, o Mickey, gente. Nossa. Eu sou apaixonada pelo Mickey. Se vocês vão na minha casa, no meu escritório, vocês vão ver o Mickey reinando lá. Porque, pra mim, ele é genial. Tipo, ele deu o start pra um mundo lúdico, assim, sabe? Ele é o rei da Disney. Vocês já pararam pra pensar que o rei da Disney é um rato? Tipo, mano, fica lá no bueiro. Então isso dá margem pra gente usar a nossa imaginação e a nossa criatividade, que tipo, a gente pode alcançar o que a gente quiser. Então eu sou muito fã do Mickey. Legal. É bem demais. Marqueteira, ela é marqueteira. Personagem. Eu tava pensando. Pode ser algum aí, famoso, né? Também. Não, eu tava pensando em personagem. Eu gostava do Super Choque. Super Choque. Sensacional. Super Choque. Eu gostava muito do Super Choque porque era um estudante, né? Ele era estudante, como eu era. E, tipo assim, na época eu tava assistindo, eu estudava, sei lá, 5ª série, 4ª série. E eu achava da hora. Ele tinha a família dele lá, bonitinha e tudo mais. E ao mesmo tempo também tinha toda a estrutura de sair, salvar, ser inteligente, ter amigos e ter aquele amigo nerd dele que fazia um monte de coisa diferente pra ele. Esqueci o nome dele. Sensacional. Gear. Mas é isso aí. Gear. Assisti muito, gente. Assisti muito desenho. Acho que todo mundo sabe até a musiquinha. Ah, com certeza. Canta aí, Raul. Canta aí. Você canta bem. Super Hero Star. Isso, esse cara mesmo. Bom, de mim, né? Um cara que eu gosto muito, muita gente já sabe, e por um motivo específico é o Cristiano Ronaldo. E por que eu gosto dele? É porque eu vejo que ele é a prova de que a força de vontade e o empenho às vezes pode se sobressair até do talento. Eu acho que assim, eu queria ter um pouco da força de vontade que ele tem, e eu admiro ele,
Exatamente por isso. Né? Ele é completamente disciplinado. Ele é muito disciplinado, muito disciplinado. Então, legal, da hora. Não que eu seja, mas eu gostaria de ser. Faz parte. Bom, e agora puxando um pouco aqui pro tema da nossa lição, eu queria saber de vocês qual é, para vocês, o maior exemplo de fé dentro da Bíblia. Ela começou, eu comecei, pastor, você começa agora. Tá bom, então. Vai, pastor. Pra mim, nossa, é muito difícil, porque dentro da Bíblia eu gosto de muitos personagens diferentes, assim, que pra mim são muito importantes, mas exemplo de fé pra mim é Abacuque. Eu gosto de Abacuque porque Abacuque, ele é o primeiro que fala, Deus fala pra ele, né? O justo viverá pela fé, e depois Paulo vai usar lá na frente essa mesma ideia, e depois surge todos esses processos relacionados ao pensamento de fé. Mas eu gosto de Abacuque porque ele ouve de Deus uma resposta negativa em relação àquilo que ele queria e àquilo que ele pedia, mas depois de ouvir tudo isso, ele olha pra frente e ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu não vou ter nada pra me suster, não vou ter nada pra olhar, no campo não tenho nada, alimentação nem nada, mas mesmo assim eu continuo confiando em Deus. Então, ele olha para uma perspectiva de que o Senhor coordena e conduz, e é esse o entendimento final das coisas quando ele olha para tudo, né? Ele fala: eu vou continuar me alegrando em Deus. Não, mas tá tudo errado, tá tudo dando errado. Tá bom, mas eu vou continuar confiando em Deus, porque essa é a melhor escolha que eu posso fazer, depois de tudo que Deus falou para ele. Então, é algo muito, muito sensacional. Que sensacional. Vocês... Depois desse sermão, a gente pode ir embora. Pois é, né? Cada vez o nível vai aumentando. Mas o meu, eu também admiro vários, assim. E o meu é um pouco... Assim, eu não sei se as pessoas têm a admiração que eu tenho. Mas José de Maria. Porque, assim, cara, é muito difícil o que ele fez, assim, sabe? Foi uma prova de fé, de acreditar em um Deus. E, assim, acolher uma pessoa que todo mundo julgaria. Ele não se importou com o contexto. Ele simplesmente confiou. Então, pra mim, a história de José, embora ele é pouco falado, é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, na Bíblia, e a fé que ele teve. Legal. Raulzão? Cara, todo mundo Abacuque, José de Maria, eu sou clichêzão. Eu acho que, assim, cada personagem da Bíblia eu tenho uma admiração em cada aspecto. Em liderança, Moisés, né? Em perseverança, Paulo. Mas o que mais me impacta, que mais, sei lá, eu brilho os olhos em falar é Pedro. Porque interessante na história de Pedro é o que Jesus faz com ele. E a mensagem da história de Pedro, a mensagem que a história de Pedro passa, independente de quem você é, independente de que você seja, você pode ser a pessoa mais dura, mais ignorante, mais iletrada, olha quem se tornou quando se entregou nas mãos de Jesus. Nossa, isso até me arrepia de imaginar, de pensar. Eu posso não saber falar, cara, pregou, várias pessoas se converteram, fazia milagres. Então eu acho que a história que mais me impacta é Pedro, porque a mensagem que traz pra mim é que, independente de eu ser falho, pecador e errar todo dia, se eu me entregar nas mãos de Jesus, minha história vai ser diferente. Incrível, incrível. Eu vou ser um pouco mais clichê do que você. Eu gosto muito da história de Abraão. Eu gosto muito. E quando eu era mais novo, eu lendo Patriarcas e Profetas de Ellen White, eu consegui ver um pouco mais do contexto dele. Depois estudei um pouco mais sobre como era o Oriente Médio na época dele. E ele realmente foi o pai da fé. Ele realmente tem esse título porque foi merecido. É incrível, eu gosto muito dele. E a construção da história Sim, também, né? Exatamente. Tipo, ele não nasceu pai da fé, ele se construiu. Então, ver que ele também teve as desconfianças, mas ao passar do tempo, ele se tornou pai da fé. Eu acho que isso é o mais bonito da história, essa construção, né? Porque às vezes a gente tem uma visão que as coisas acontecem da noite pro dia. E não é assim, é tudo um processo. E eu gosto muito dos processos da Bíblia, porque eu acho que cada personagem tem o seu processo. E isso é muito rico e a gente não valoriza. Então eu gosto muito da história de Abraão justamente por causa disso. E eu acho legal um ponto que o pastor BJ até ele traz na reflexão da lição, um pouquinho do spoiler aí, né? Mas é que Abraão, ele deu o significado, mas ele passou pelo sentido da fé, porque ele creu mesmo sem ver. Ele não tinha experiência, mas ele acreditou e foi até o final. Isso, sim, é sensacional. Gente, e a nossa hashtag da semana é
o que os olhos não veem. E o que os olhos não veem, isso. Que a gente vai falar justamente aqui sobre a fé, sobre o autor e consumador da nossa fé. E essa semana, não sendo diferente, nós temos uma repórter externa, que é a Duda. Ela preparou alguma coisa bem legalzinha para vocês, então acompanha aí. É com você, Duda. Você consegue descrever algo que você não tá vendo? Bom, hoje a gente vai entrevistar os nossos jovens aqui da igreja para ver se eles conseguem descrever algo sem usar os olhos. Tô aqui com a Gabriela, o Evandro, aqui no final do nosso culto. Então, sábado que vem vocês estão convidados para estar aqui. Foi muito legal, não foi? Eu adorei mesmo. A Mel fez um belo sermão e eu não conhecia muito bem a história de Osés e acabei adorando. A pregação da moça foi, top. Então, Gabriela, você vai aceitar um desafio proposto por nós para ganhar este chocolate? Aceito. Então, para ganhar esse chocolate, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai sentar nessa cadeira aqui, colocar o pé dentro de uma sacolinha com os olhos fechados para você tentar adivinhar o que é sem ver. Entendi. E aí, se você adivinhar, você leva o chocolate. Beleza? Fechou. Eu vou mostrar agora pro pessoal o que é que você vai ter que adivinhar. E eu vou colocar dentro da sacolinha. No começo pode ser que você não encontre, mas procura que tem alguma coisa aí dentro. A sacola tá aqui. Deixa eu colocar. Aqui aonde? Pronto. Ué? Tem nada aqui? Pode colocar seu pé aqui dentro dessa sacola. Não tem nada. Tá vazia. Não tá vazia. E o que você acha que é isso? Uma dobradura. Agora de quê? Não faço a mínima ideia do que seja. Chuta o mais perto pra você conseguir imaginar. Vou chutar um barquinho, vai. Um barquinho? Então, a cabeça de uma boneca? É Então, mais fácil. pode tirar a venda, vamos ver. Nossa, que qualidade. Parabéns na mosca. Olha, eu confesso que eu achei bem difícil. Nossa, deve ter estado... Então, infelizmente... vamos dar por participação? Eu acho justo. Então, pessoal, da mesma forma que os nossos convidados falaram, existe algo que a gente não consegue ver, mas que está em todos os lugares, em todos os momentos, que é a fé. A fé, independente se a gente acredita ou não, ela existe e a gente só vai conseguir sentir se a gente se deixar experimentar. Gente, vocês viram que é difícil adivinhar as coisas sem olhar para ela, né? Saber aonde o que você tá tendo ali só pelo tato. A menina acertou, né? Total. Eu tava pensando, né? Porque é muito difícil. Eu tinha acabado de... Eu fiquei imaginando, porque no trabalho, quando eu trabalho até tarde, eu deixo as coisas todas escuras, porque eu vou desligando as luzes, porque eu sou o último a sair, né? Então eu deixo tudo escuro. Aí nessa que eu vou deixando tudo escuro, não enxerga nada, porque é um corredorzão que não tem luz nenhuma, assim. E eu fico pensando, gente, como que é uma vida nesse processo, né? De você não enxergar nada e caminhar, fazer as coisas tudo... E uma coisa engraçada, como o dedinho do nosso pé enxerga a cantoneira do armário, né? Cara, várias vezes o corpo não enxerga nada, mas é sempre o dedinho. Ele enxerga e fala, ali eu vou, e ali ele vai. Eu vou e sempre vai, né? É verdade. Eu acho que outra coisa que é engraçada é que a gente tem que desenvolver os nossos outros sentidos. Já pararam pra pensar? Porque a gente fica dependente de um só. E a gente não valida e valoriza os outros. Sim. Você viu que ela conseguiu, teoricamente, pelo tato, adivinhar um barquinho de papel, gente. E ainda falou. Que loucura. Doideira total. Pode falar. Não, falam que, por exemplo, sobre o escuro, né? Essa ideia de desenvolver que a Mari falou falam que os piratas, eles não eram caolhos, né? Aquela ideia de ser caolho. Mas falam que algumas histórias, né? Algumas pessoas falam justamente de que ele usava um tapa-olho o tempo inteiro porque um olho dele sempre estava acostumado com o escuro. E aí, quando ele sempre ia nas guerras no mar, ele sempre acabava, quando ele pulava num outro barco, ele não sabia o que ele podia encontrar nas galés ou nos outros lugares que eram escuros. Então a mudança era muito abrupta de um lugar para o outro. E aí nessa mudança abrupta, ele trocava de olho. Então ele trocava pro olho que você sempre estava acostumado com o escuro, que ele não ia demorar tanto para ir se acostumando com outro lugar. Então ele conseguia
ter uma reação rápida para poder fazer as coisas. Cultura jovem também é cultura. Eu ia falar exatamente isso. Cultura jovem é muita cultura. Você viu, cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui agora, entrando mais no nosso tema e no tema aqui da lição. O que é fé? E se vocês... Uma pergunta dupla. O que é fé? E se vocês já passaram por um momento falando assim, nossa, eu tive fé nesse momento. Eu estou exercitando minha fé neste momento. Hã? Posso? Pode, claro. Bem forte. No Dia das Mulheres, primeiras damas. Muito obrigada. O que é fé? É crer naquilo que a gente não pode ver. Eu acho que é confiança. E eu assisti um filme essa semana que falava muito sobre isso, sobre confiar. Uhum. E é muito difícil, né? A gente... Como se fosse a primeira vez? Não, não é. Mas é Raya, o Último Dragão. Uhum. Que fala muito sobre confiança. E eu fiquei pensando que é exatamente isso. Confiança não é algo tangível, a gente não consegue tocar naquilo. Mas ela tem que existir para que os nossos relacionamentos eles consigam fluir. Uhum. E é exatamente isso com fé. Respondendo a sua segunda pergunta agora, aconteceu algo muito engraçado comigo quando eu estava fora da igreja. Sabe aquela coisa de falar assim, Deus, se você realmente existe, se você realmente ainda se importa comigo, eu preciso que... E aí eu vou contar o que aconteceu. Eu namorava uma pessoa e ele guardava o carro na minha casa, assim. E aí ele tava guardando o carro e apareceu um amigo dele lá. E aí eu falei assim... E eu sabia que aquele amigo em específico, ele era da igreja, era um cara muito cristão. E eu admirava muito ele, exatamente por isso. Uhum. E eu falei assim... Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa comigo, por favor, faça com que ele fale algo sobre o Senhor pra mim. E eu tava, tipo, depositando toda a minha fé naquilo, que, tipo, ia acontecer, sabe? E aí, beleza. O meu ex-namorado guardou o carro e tal. Eles começaram a falar sobre o quê? Futebol. E ficaram, futebol. Ah, vamos jogar futebol. E não sei o que é do futebol. E aí o futebol reinou. E aí ele foi embora. E aí eu falei assim, cara, eu não tô acreditando, ele tá indo embora. Deus, você realmente esqueceu de mim, como assim? E aquilo, tipo, foi me dando desespero, sabe? E aí eu, tipo, coloquei a mão na cabeça assim, tipo, mano, Deus não tá nem aí, não se importa mais comigo. E quando eu menos esperei, o menino voltou correndo. E ele volta correndo e ele para na minha frente e pergunta, até quando? Deus mandou te perguntar, até quando? E aí eu tava fora da igreja. E aí eu já comecei a chorar de tipo, porque eu entendi, era até quando eu ia ficar vivendo aquela vida que eu tava levando. E aquilo mexeu muito comigo. E eu falei assim, meu, Deus é Deus mesmo. E foi um momento que eu depositei tudo que eu acreditava. Porque eu tava, tipo, me sentindo sozinha. E eu tava desamparada. E eu falei assim, cara, tô depositando toda a minha fé, tudo que eu tenho e tudo que eu acredito no Senhor. Então me prova. E aquilo foi, tipo, o ápice da minha fé, assim. E aí eu entrei dentro de casa, chorando, ajoelhei no chão. E eu falei assim, nossa, muito obrigada pelo que o Senhor faz e é na minha vida. Amém. Nossa. Tá ficando mais hard. Agora tá no nível imbatível. Ficou complicado. Agora? Vai lá. Eu penso, quando eu penso no que é fé, né? A Mari já fez a definição que a Bíblia faz sobre fé. Uhum. E pensando nisso, eu pego a palavra mesmo, né? A palavra dentro do espaço que a gente está tendo aqui de Hebreus 11, ela vai trazer pra gente a ideia de que essa ideia de pistes é uma ideia de confiança, de fidelidade, de convicção, mas a gente começa a perceber que ela é uma atitude mental que vai nos conduzir a um padrão de conduta diferente. Então ela não é simplesmente uma questão cega em relação a algo, mas pelo contrário, ela vai te levar para uma conduta, para um padrão de conduta diferente. Justamente porque é uma fé que ela não é vazia em si mesma, mas ela sempre vai ser pautada em provas. E esse é um ponto extremamente importante pra gente poder racional, pensar. Né? Porque às vezes a gente coloca fé como algo que vai ser além do... Quando eu não consigo provar nada, aí eu uso a fé como uma desculpa de falar assim, eu não entendo, então é fé, e eu preciso ter fé, e você também precisa ter fé pra você acreditar e confiar nisso aí. Só que quando a gente olha pra fé apresentada por todos aqueles famosos heróis da fé, a gente começa a perceber que eles acreditavam
mas é muito curioso porque a conduta e o padrão de conduta deles era diferente justamente pela crença deles, por aquilo que eles tinham de atitude mental. Só que nesse processo tem uma definição, tem uma frase pra mim que ela vai definir pra mim o que é fé, nesse sentido, depois daquilo que a Bíblia já coloca muito claro. Conversando com isso, ela fala assim, essa frase: a fé descansa na firme certeza, circundada de provas suficientes para justificar a confiança naquilo que ainda não é visto. Então a ideia de tipo assim, a fé ela vai descansar na certeza, mas essa certeza ela é circundada de provas. Ela não vai ser uma certeza no nada. Ela é uma certeza circundada de provas suficientes para justificar essa confiança naquilo que ainda não é visto. Eu não estou vendo, mas essa fé ela é circundada nessa certeza de existem provas suficientes que vão dar base para eu confiar, para essa convicção. Né? E aí eu acho que entra num processo que eu tinha dito, né, do processo em si e do relacionamento que a gente cria. Sim. O nosso relacionamento com Cristo faz com que aumente a nossa fé, e a gente vai falar sobre isso. Totalmente. Raulzão? Fica difícil, né? Mas depois de uma experiência dessa, uma explicação dessa, mas eu acho que eu gosto bastante de comer, né? E um exemplo prático, eu acho que pra mim, que exemplifica ao máximo a fé, é o que eu faço bastante com minha esposa, e ela faz comigo, de que você fecha os olhos e fala: amor, eu vou te dar algo pra comer. Você não sabe o que é lógico que... E aí entra até na expressão que o pastor falou, né? Vocês conhecem, eu conheço a minha esposa, eu sei que ela não vai me dar veneno. Sim. Né? Até então, né? Até então tá garantido. Até então, mas porque eu tenho provas do amor dela por mim. Total. E eu fecho os meus olhos e confio. Boa. Então isso é a fé prática pra mim. Uma experiência que eu passei que pra mim é muito impactante, me emociona até várias vezes que eu recordo. Eu tive um amigo, eu estava na Alvorada, eu frequentava a Alvorada, e o Saulo, o nome dele, Saulinho, acho que se o pai dele até assistir, eu vou mandar pra ele. E ele tinha leucemia, né? E aí a gente fez uma amizade muito grande, e ele veio de outro estado, porque ele aqui tinha um tratamento pra ele, né? E, nossa, eu fiz uma amizade muito grande com ele. Nos sábados ele ia pra minha casa, eu ia pra casa dele. Era uma amizade muito grande, assim, a gente... enfim. E aí chegou uma determinada fase da vida dele que a doença chegou a um tal ponto que ele ficou internado e ele acabou vindo a falecer. E, cara, isso me arrepia, isso me mexe comigo, né? Porque naquele dia, no dia do velório dele, eu sentei na minha sala e comecei a tocar. Do nada, me veio a música Lindo País, né? E eu comecei a tocar Lindo País, eu comecei a chorar antes de ir pro velório. E eu perguntei pra minha mãe, mas, poxa, ele era meu amigo, por que Deus permitiu isso, sabe? Ele era uma pessoa boa, nossa. E eu fiquei frustrado ali, e enfim. E aí eu me perguntei bastante, por que Deus? Por que de tudo isso, né? E quando eu cheguei no velório, o corpo estava sendo velado, eu sentei no primeiro banco ali chorando, e parece que Deus me respondeu. Sabe quem chegou? O pai dele chegou para mim e falou: você sabia que antes dele morrer eu também estava desesperado, eu estava chorando? E meu filho falou assim para mim, ele pegou no meu braço, o pai dele falando, e falou: pai, calma que é só um até logo. Nossa. Até me emociona, cara, mas isso é fé. É você acreditar sem enxergar. Nós não sabemos, infelizmente a gente vai morrer, todos nós vamos passar pela morte. E a gente não sabe, né? Mas nós acreditamos que é um até logo. Então essa é a minha experiência de fé, que é acreditar, apesar de eu não saber o que, eu confio. Cara, é complicado, mas olha só, puxando essa história que você contou, como é que a gente faz para lidar com quando algo que a gente acredita, que a gente tem fé, não acontece? Por exemplo, o pai do seu amigo tinha fé de que o filho dele poderia ser curado, de que iria ser curado. Como que a gente consegue lidar quando o que a gente quer e o que a gente está colocando a nossa fé
se torna algo frustrante, quando a gente se frustra com esses nossos desejos, com aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Aí eu acho que entra o ponto que você tinha colocado lá atrás. Tá. Que a fé, ela é racional. E ela não é só sentimento. E aí vem o lado racional pra dar um bloco e assim, falar assim, opa, peraí. Os sentimentos estão muito à flor da pele, fazendo com que você não consiga entender tudo. Tá. E aí vem o ponto do racional, trazendo pra gente o que a Bíblia faz, né? E a Bíblia fala lá em Salmos, e é muito curioso, Deus fala assim, eu vou te instruir no caminho que você deve seguir, para que você não seja como cavalos que eu preciso ficar puxando pelos arreios, né? Uhum. Pelos arreios o tempo inteiro, para que eu não precise ficar guiando você o tempo inteiro, sendo que você tem aquilo que eu já te dei como ferramenta. E o que eu te dei como ferramenta foi a razão para que você busque entender algumas coisas. Mas, cara, eu não entendo tudo. E justamente, você não vai conseguir entender tudo. Mas é justamente não entendendo tudo que algumas das provas que você já tem fazem com que você olhe e fale, tudo bem, tá tudo não sob precisava, controle. Tá tudo sob controle. Eu entendi que ele tem o controle nas mãos e que nesse processo não é uma entrega de falar assim, cega, de falar assim, ele tem uns controles nas mãos, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Não, pelo contrário, mas é um entendimento de falar assim, eu não entendo isso que tá acontecendo da forma como eu gostaria, mas entendendo a sabedoria, a soberania do Senhor em relação a quem eu sou, eu entendo que o melhor está sendo feito. E aí nesse processo eu vou caminhar, não falando assim, não ficando alegre porque eu não recebi aquilo que eu queria, não, pelo contrário, mas é olhando e falando assim, tudo bem, eu não recebi, tô triste, tô chateado, mas eu entendi que tem algo além, tem algo mais que eu não tô vendo e que eu preciso desses olhos dele para enxergar. Eu vejo isso numa experiência que eu tive, né? Eu fui para um encontro do Geração 148 que a gente teve aqui, que a gente tinha no colégio, a gente fez um PG de amigos assim e tal. E aí a gente foi uma galera para um único lugar, e aí nessa brincadeira uma das meninas acabou perdendo o óculos, tipo, dentro da água, assim. Tipo, a gente tava fazendo no sábado uma gincana e dentro dessa gincana a gente tinha que passar pela água e ela acabou deixando o óculos cair. Tá. E nessa que o óculos caiu, era um óculos que ela tinha comprado recentemente e tudo mais e tal. E aí a questão foi assim, no outro dia, uma das integrantes chegou e falou assim, a gente precisa orar porque Deus, ele é um Deus que ele faz milagres. Ele abriu o mar vermelho, Eliseu jogou um graveto e o machado flutuou. Então a gente vai fazer a mesma coisa e o óculos vai aparecer, ou a gente vai orar aqui bastante, a gente vai entrar dentro do lago e a gente vai achar esse óculos. E tipo assim, todo mundo, tipo umas 20 pessoas, todo mundo se ajoelhou, todo mundo juntou as mãos, oramos, entramos dentro do lago e ficamos lá tipo 4 horas e a gente não achou o óculos da menina, tá ligado? Caraca. E aí, tipo assim, todo mundo saiu de lá frustrado. Tipo assim, Deus não respondeu a minha oração. E essa é a certeza que a gente tem. E aí todo mundo saiu assim. Só que, não todos, né? Mas algumas pessoas saíram assim e, tipo assim, ficou um silêncio sepulcral. E aí todo mundo foi embora, a gente tava voltando pro NASP de novo. E todo mundo voltando sem falar sobre o assunto. Porque ninguém queria falar sobre aquele momento. E aí nesse momento, todo mundo começou a se questionar, falando, eu já sabia que não ia acontecer, eu não tinha fé mesmo, porque Deus nunca responde minhas orações, e um monte de coisa acontecendo assim. Só que no meio de tudo isso, eu fiquei olhando assim e falei, cara, não é isso que vai fazer com que eu deixe de acreditar em Deus, entende? E não é isso que deve fazer a gente parar de acreditar em Deus. Nossa, porque algo não aconteceu comigo, mas é isso que vai fazer com que eu pare de acreditar no todo soberano, por causa de uma coisa que não aconteceu. De todas as outras provas que ele já me deu, de que ele ainda continua cuidando da minha vida, né? Então, é aquele processo de pensar, sei lá, tô trazendo pra vocês esse processo. A gente pensa, a gente desenvolve isso. Isso é uma questão que a Mari falou. A minha relação com Deus cada vez mais próxima vai me levar pra entender, Senhor, eu entendi, eu vou continuar. Eu ia falar exatamente isso, eu acho que é confiança. Entra no aspecto de confiar. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida pra Cristo, é isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É isso. Exato. Isso é fé. Porque eu confio que Ele vai fazer o que Ele decidir, porque a minha vida tá nas mãos dele. Eu entreguei tudo pra Ele. É aquilo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu acho que a partir do momento que a gente fala essas frases, que a gente entrega a nossa vida pra Deus e a gente reconhece quem Ele é, cara, se Ele fizer, amém. Se não fizer, tá tudo bem também. E isso não vai mudar o meu relacionamento com Deus, porque eu entendo quem Ele é e o que Ele fez.
E aí eu acho que a gente entra num outro aspecto que é tipo assim, a fé não é baseada nas coisas que acontecem, entendeu? Mas volto pra parte relacional. Eu acho que então essa parte relacional a gente tem que investir tempo com Cristo. Porque a partir do momento que eu invisto tempo, eu confio. Eu sempre brinquei com a minha mãe o seguinte, né? Mãe, você vai ser a minha melhor amiga e eu vou te contar absolutamente tudo que eu fizer. Do mais certo ao mais errado. Porque a partir do momento que uma pessoa falar pra você assim, ó, a Mari fez isso, aí a minha mãe vai falar assim, ela fez, porque ela me conhece. Mas ela vai falar assim, a Mari fez aquilo. A minha mãe vai falar, não, ela não fez. Ela pode ter ido até a página 2, mas daqui pra frente eu tenho certeza que ela não fez. Pela confiança que a gente construiu, pelo relacionamento que a gente tem. Então eu acho que é a mesma coisa com Cristo. Acho que a partir do momento que eu entendo quem Ele é, e eu entendo que Ele tem o melhor pra mim, cara, se Ele tem o melhor, tá tudo bem. Ele sabe o porquê que Ele tá fazendo aquelas coisas. Óbvio que tem um monte de coisa que a gente nunca vai entender. Não aqui, mas na hora certa a gente vai entender. Então, acho que é isso. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente frisar também, que o Caio falou, é que o fato de você ter ou não fé, você ter uma fé grande, não vai te privar de você se frustrar, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente acha, se eu tenho fé, vai acontecer. Se eu tenho fé, o óculos vai aparecer. Se eu tenho fé, meu amigo não vai morrer. Se eu tenho fé, eu não vou passar por dificuldade. Mas, cara, olha o próprio exemplo do rol da fé aqui. Abraão, ele tinha fé? Ele era o pai da fé. E ele não teve que levar o Isaac a tal ponto de pegar o punhal e sacrificar. Meu, imagina. Então é interessante também na Bíblia, ela fala assim, que no mundo tereis aflições. Você pode ter fé, você vai se frustrar, mas a resposta é que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a frustração pode ser aqui, mas a vitória, a resposta final da nossa fé é em um plano superior, é um plano maior. E aí dá sentido você se frustrar, você sofrer aqui, porque você sabe que vai ter um lugar onde não vai mais existir isso. Amém, amém. Faz sentido mesmo. Que bonito. Que bonito tudo que vocês falaram aqui. Gente, eu falei pra vocês sobre o Raul. Eu falei que no começo, a primeira coisa que eu falei sobre ele é multi-instrumentista. Ele toca um monte de coisa, um monte de instrumento. E ele é casado com uma mulher incrível que canta muito bem, inclusive imita a Alessandra Samadella igualzinha. Igual. Ela fez aqui pra gente antes. É igual. Então, agora eu queria convidar a Larissa Tainá, junto com o Raul, que eles vão cantar uma música pra gente. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar,
Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. A Lari cantou uma música agora que diz justamente sobre a fé, de que a gente tem que primeiro dar o primeiro passo e a ideia é essa em relação à fé. Então, puxando um pouco do que ela tá falando na música, eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para ter fé? Para aumentar a nossa fé? Jesus diz que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que a gente vai poder mover montanhas. Mas como que a gente faz para ter essa fé, para exercitar essa fé? E Caio, aí o pastor, se você estiver errado, me corrijam, tá? É uma coisa que eu converso bastante com meus pais, converso com minha esposa, e eu tenho um entendimento de que quando você pede fé para Deus, Deus não te dá fé. Deus te dá oportunidade de você exercer e aumentar a sua fé. Porque, tipo assim, tem muita gente que acha, Senhor, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé. E a fé, ela só é obtida através do relacionamento, através do momento que você necessita confiar. Eu tenho essa percepção. Então, muitas vezes eu até me pego, falo, Senhor, eu vou pedir mais fé, mas me dê fé para quando você me deu o momento de exercitar a minha fé, eu tenho essa fé, entendeu? Porque você só obtém a fé no relacionamento quando você confia, e você só confia quando você precisa confiar. Perfeito. Que nem minha esposa, voltando para aquela explicação que eu dei do que é fé, se minha esposa fala, abre a boca e come, eu vou estar vendo o que tem na colher. Agora fecha os olhos, abre a boca e come. Aí eu vou precisar de fé. Sim. Então eu preciso desse momento para eu adquirir, exercitar e assim por consequência aumentar a minha fé. Desculpa, me perdoa. Primeiras damas. Eu acho que tem uma coisa na PNL, que é a programação neurolinguística, tá. que a gente fala sobre modelagem. É marketing? Não, é o seguinte. Por que que Deus fez uma lista com os heróis da fé? Alguém já se perguntou isso? Eu não, nunca. Eu já me perguntei, mas responda aí. Então, eu também estava me perguntando hoje, né? Por que que Deus fez uma lista com heróis da fé? Era justamente pra gente ter pessoas com quem a gente pudesse se inspirar. O que significa metamodelagem na PNL? É pegar o que essas pessoas viveram de melhor. Qual foi o ponto alto da vida delas que elas exerceram a fé, ou que elas começaram a ter fé. A gente tem histórias na Bíblia que fazem com que a gente aprenda exatamente isso, a como aprender a ter fé, a como aprender a exercer a nossa fé estudando heróis da fé. Olha só que legal. Então Deus foi sábio até nisso, porque muitas pessoas hoje em dia estudam grandes pessoas que tiveram sucesso. Como que fica rico? Como não sei o quê. E eles estudam exatamente o que essas pessoas fizeram. E por que a gente não investe tempo estudando o que os heróis da fé fizeram para obter fé, para aumentar a nossa fé? Então, eu acho que até nisso, né, Deus foi sábio. A gente brinca que parece Deus, mas, assim, de fato, Deus foi muito inteligente e bondoso com a gente de falar assim, gente, tem histórias específicas para que vocês estudem e aprendam como exercer a fé de vocês. Aprendam a como ter fé. E tudo que a gente estuda e vê nessas histórias dos heróis da fé é confiança, é relacionamento, é envolvimento, é acreditar. Então,
eu acho que é justamente isso, sabe? Deus foi além do que a gente imaginava e ele deu de mão beijada, assim. Tipo, vocês querem aumentar a fé? Então tá aqui, ó, uma lista de pessoas que viveram um processo de como aumentar a fé. Então, acho que tá na Bíblia. A resposta tá na Bíblia. Deus deu um modelo, né? A gente não tá indo, não é irracional, não. Você tem um molde, que nem Jó passou por dificuldade, mas, tem um molde, tem um porquê você tá passando disso, né? Então a gente tem um modelo dos heróis da fé. Exatamente. E é legal pensar que, tipo, esses detalhes que vocês estão colocando e esse ponto que você tinha colocado antes de Deus, ele dá situações pra gente exercer fé, né? Às vezes a gente pensa nessas situações como algo muito grandioso, né? Mas quando a gente olha pras coisas mais simples da vida, são nas coisas mais simples da vida que a gente deve exercer fé, né? Sim, o lidar com o dia a dia é algo extremamente mais desafiador do que, às vezes, passar por uma situação extremamente caótica em um momento. Mas o lidar com o dia a dia, com as escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, é um exercício pequeno de fé todos os dias. Pra aprender a lidar com as coisas pequenas, que é aquilo que ele fala, né? Constância, né? Se você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Mas é justamente a ideia de que a gente passa por situações simples e pequenas no nosso dia a dia, que são exercícios de fé. E que às vezes a gente olha para as coisas grandiosas, apenas para as coisas grandiosas, mas é justamente nesse processo de relacionamento que você colocou tão bem e que você apresentou esse lado de que ele apresenta justamente a ideia de outras pessoas que já passaram por situações. E aí você olha e fala, pera, eu tô passando por uma situação, mas eu sei que outra pessoa já passou por isso lá atrás. E agora eu posso exercer a mesma fé que ela teve. Eu posso olhar para a mesma forma de confiar nesse Deus. E nesses micro momentos, a gente tá sempre se desenvolvendo nesse relacionamento que é fundamental, que é o que vocês colocaram, que é a base de tudo, né? Sim, o relacionamento, ele vai ser, no final, a base de tudo pra gente ter a fé. Quando a gente tem um relacionamento com Deus e um relacionamento grande, a gente cria confiança e aí sim vem a fé, vem tudo que vocês falaram. Mas tem um ponto a mais que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Tá bom, o que isso significa? O que isso me diz? O autor e consumador da nossa fé. Fica à vontade, pastor. Todo mundo tá aqui minuto de silêncio, por só favor. Tranquilão, só na base da sossego. Vamos lá então, gente. Eu acho que... Tô brincando. A questão é a seguinte. Manda. Por que Jesus ele é o centro e o autor e o consumador da fé? Quando a gente olha para aquilo que Hebreus está apresentando pra gente, ele vai falar sobre, e é importante a gente entender que Hebreus ele vai trazer pra gente, e a gente está estudando na lição isso. Hebreus ele traz a centralidade do tabernáculo, a centralidade da história do povo de Israel, ele traz a centralidade de tudo no ato salvífico de Deus, no momento em que ele se mostra e que Jesus se mostra e apresenta o caráter de Deus de forma clara, né? Então, é o momento em que a gente consegue entender que o fim não é o fim, mas é um começo. E ao mesmo tempo que aquilo que foi passado tem relação com aquilo que é presente, tem relação com aquilo que é futuro. Tudo em Cristo se torna a realidade de que eu sou justificado, eu sou santificado e eu sou glorificado, mas tudo isso em apenas uma ação. E nessa ação que Cristo faz. Então Cristo faz tudo isso. Cristo é o processo em que nós somos justificados pelo seu sangue, nós somos santificados por sermos cada vez mais parecidos com Ele, e nós seremos glorificados justamente para estarmos ao lado dele durante toda a eternidade. Então é nele que se completa tudo aquilo que nós precisamos, né? Então ele é o centro de tudo aquilo que a gente vai ver e que a Bíblia vai apresentar, né? E eu e a Mari e o Caio falamos Amém. Além disso, toda a Bíblia, toda a parte da Bíblia no final aponta para quem? Para Jesus. Sim. Para Cristo. Então, não importa qual parte da Bíblia a gente está lendo, no final ela vai estar apontando para Jesus, para o que ele fez e para quem ele é pra gente, né? Desde o começo até o final. É tudo por ele, né? É tudo por ele, é tudo pra ele, como aquela música diz. E rapidinho, pastor, aqui, eu vendo a recapitulação da lição e tudo, o pastor BJ teve um outro pastor que ele trouxe também uma ilustração perfeita. Eu gosto muito de ilustração, sou bem lúdico. E eu achei maravilhoso, porque Jesus é o centro também.
Porque nessa caminhada de fé, Jesus já finalizou. Porque ele morreu, é a consumação, e ele consumou sendo ressuscitado e está no céu por nós. Então por isso que ele é o centro, porque ele já finalizou a corrida e ele é o exemplo para nós. Sensacional. Bom, a gente falou um pouco de música agora, né? Que é tudo por ele, eu puxei essa música. Eu queria chamar aqui, de novo, a Lari Tainá, junto com o grandíssimo Raul, que vai tocar pra ela. Eles vão entoar mais um hino pra gente, cantar mais uma canção pra gente.
realmente no final da nossa jornada, no final da nossa história de fé, há um tesouro, algo muito bom. Gente, a gente está finalizando aqui o programa. Vocês têm algumas considerações finais para falar? Alguma coisa que vocês deixaram de falar e que agora vocês lembraram? Falaram assim, não, eu quero falar isso aqui. Alguém? Antes do pastor já finalizar de uma maneira grandiosa, como sempre, e tal, eu acho que sobre fé, sobre experiência, né, me fica um versículo, né, que tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4, todo mundo já sabe, é meio clichê, mas esse é o tempero, né, Paulo incrível, que ele fala, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já Amém. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A mensagem que fica: Amém. guarde sua fé. Amém. 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 Louvado seja Deus. Eu vou falar antes da Mari, porque aí ela fica com a parte final, então maravilha. A questão é que, olhando para a vida de um dos caras que mais erraram, mas ao mesmo tempo que também é considerado um dos grandes homens da Bíblia, Davi, Incrível. ele faz um pedido de fé que para mim é um pedido que fica para todos nós que queremos a cada dia aprender mais com Deus a ter fé, né? A ter fé no sentido de entender e de receber aquilo que ele já fez por nós. E o que Davi fala é assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Amém. Ele entende que é somente em Deus que ele se segura, porque o Senhor é a rocha dele, é a base onde ele está, mas ao mesmo tempo ele também entende que Deus é aquele que vai o resgatar. E ele pede que as palavras, a meditação do coração, que tudo isso possa ser agradável a Deus. Então esse é um pedido que a gente na nossa caminhada de pé possa fazer para Deus. Amém. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração sejam agradáveis para Ele. Amém. Amém. Irmã? Depois dessas reflexões, a gente pode acabar. Brincadeira. Eu acho que o que a gente mais falou aqui foi sobre comunhão. E que a gente acredite de fato no que a gente ora. Seja feita a sua vontade. Esse é o maior exercício de fé que a gente faz. Amém. Que é, de fato, crer que a vontade de Deus tem que prevalecer. Então, que a gente consiga fazer isso todos os dias. Amém. Amém. Gente, que vocês possam combater o bom combate, guardar sua fé, como foi falado, entender que a vontade de Deus é o melhor e ter fé em relação a isso. Obrigado, irmã Mari. Obrigado, Aleph. Obrigado, Raul. Que bom que vocês estiveram aqui hoje. Foi Prazer. Foi um prazer, foi tudo meu. Foi muito bom. Gente, e é o seguinte, comenta aqui embaixo com a nossa hashtag o que os olhos não veem, alguma experiência de fé que você viveu, e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Comu.sou, em quase todas as redes sociais você procura lá, você vai encontrar a gente. E aí, só mais uma coisa, esse programa aqui, ele começa aqui na sexta-feira à noite e ele termina no sábado de manhã, aqui dentro do UNASP Campus 1. E em cima do Universitário Feminino ocorre a nossa lição, a nossa escola sabatina, que vai falar um pouco mais aprofundado, tocar em outros temas que a gente não tocou da lição. Então, sábado, às 10 horas da manhã, em cima do Residencial Feminino, a gente tem a nossa escola sabatina. Então esse foi mais um Cultura Jovem. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte, compartilha e fica com a gente. Tchau, tchau.